Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Paz. E hoje eu tenho um convidado super especial que é o Bruno Vieira. Ele é um psicólogo de grande referência no meio empresarial e esportivo também. Tive esse convite aí até da Júlia, da filha dele, que acaba me ajudando bastante na coprodução e também acaba ajudando na parte de agência de marketing do meu projeto. E ela falou, você tem que falar com meu pai, que ele é uma grande referência. E quando eu conheci o Bruno, com certeza foi uma grande decisão para ele ser o primeiro convidado do Papo de Paz. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí pela presença, viu? Então, assim, agradeço. você está acostumado aí nos grandes podcasts por aí. Esse é um podcast embrionário, mas eu tenho certeza que vai ser um grande podcast, porque o nosso propósito aqui é, de fato, trazer valor na vida das pessoas. É importante falar sobre negócios? Mas tem que trazer muito do valor da família, né? Eu acho que isso é muito importante, porque é um dos grandes pilares que foi perdido nesses últimos anos. Até a gente estava conversando nos bastidores antes, e eu quero começar falando um pouquinho, voltando do que a gente estava conversando antes, até o pessoal da live aqui acompanhar também o Bruno, mas que nem a gente estava conversando antes, né, Bruno? Hoje o tema, tá, pessoal? A gente quer falar sobre o geral da parte de alta performance, como se conciliar o ambiente profissional e familiar, eu acho que é importante. Não esquecer a família, eu acho que foi perdido bastante isso, né, dos pilares da família. Me fala um pouquinho, Bruno, né, me conta um pouquinho, André, você tem essa câmera especial para você. Fala um pouquinho sobre quem é o Bruno Vieira, sobre a sua história, né, sobre a sua carreira. Eu acho que é super importante compartilhar para as pessoas te conhecerem, porque pelo que eu já acompanhei de você, do seu conteúdo que você gera muito valor na vida das pessoas. Meus parabéns. Obrigado. Eu quero que você conte um pouquinho quem que é o Bruno. Boa. Bruno Vieira, eu sou psicólogo, me formei em 99, vou fazer em alguns dias 48 anos. Né? Meus parabéns antecipados. Obrigado. Pai de filhas, pai de pets, empresário, cuido de muita gente. Não tenho medo de falar que eu pivotei muito dentro da psicologia, buscando essa questão do alto rendimento, da alta performance, da assertividade, para a gente quebrar um pouco dos padrões, ou até muitos padrões. Minha psicologia, do jeito que eu aplico, eu deixo muito claro que realmente não é para todo mundo. Né? As pessoas, hoje a gente vive um momento muito atípico nessa juventude, mas as pessoas buscam algumas coisas, mas muitas vezes não estão preparadas, então eu tenho essa noção. E por que eu deixo isso muito claro? Porque se a gente não deixar de lado algumas coisas, vamos dizer assim, de vitimicismos, e entender que a família é prioridade, relacionamento é algo difícil de se ter, porque você tem que aprender a se doar, respeitar, e o outro lado também, as coisas hoje elas não andam. E isso ficou muito claro para mim no esporte. Hoje, quando eu cuido de algumas pessoas do esporte, pessoas do digital, muita gente hoje da música, eu acabei migrando também para esse lado da música, me assustou absurdamente, porque as pessoas perderam algumas bases, né? Elas deixaram de ter alguns valores muito importantes. E é legal porque elas verbalizam, mas elas não executam. E todo mundo quer ser diferente. Então, o Bruno é esse cara que tem um jeito de lidar diferente, muitas vezes assusta, mas eu sou aquele cara que, assim, ou você vai me amar ou você vai me odiar. Eu não faço questão de ficar em cima do muro, até porque eu deixo muito claro que o acho é indecisão. Então, eu não gosto do Bruno, beleza, eu te respeito. Eu gosto pra caramba do Bruno, que legal. Porque a minha base é assim, se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dera eu querer agradar. Sim. Mas eu vou fazer o meu papel. Sempre com respeito, sempre com ética, sempre preservando a individualidade de todo mundo. Por isso que hoje eu faço atendimentos individuais, eu raramente faço atendimento em grupo, porque eu também aprendi que dentro da alta performance, quando você coloca todo mundo numa sala, né, seja online ou presencial, as pessoas não têm hoje coragem de se expor. Porque ela está naquele momento que ela acredita estar segura, ela se expõe, daí tem 1, 2, 3 que acaba promovendo isso para outros. Então, assim, todo esse cenário é para mostrar que o Bruno se tornou uma pessoa muito diferente hoje. E eu fico muito feliz que a maioria das pessoas que estão comigo até hoje, todas tiveram muito resultado, têm muito resultado, e para mim isso é muito gratificante. Que legal, meus parabéns, cara. Fico muito contente de estar aqui, porque vou aprender muito nesse podcast também. Vamos juntos sempre. Que legal. A gente até conversou semana passada, a gente estava no evento da Convenção Digital, e eu percebo muito, né, como que hoje em dia o mundo, essa geração, ela tá muito imediatista, né? Sim. De natureza do brasileiro é imediatista, né, de não olhar o futuro, olhar mais pelo presente.
Mas quero saber o que você está percebendo até nas gerações, eu acho que você atende todos os níveis de idade, né, de gerações. O que você está percebendo dessa geração Z atual em relação aos mais antigos? O que você percebe em relação a essa parte de comportamento em relação às suas carreiras? A geração Z, né, ou vamos falar 2000 e pouco para frente, ela é muito imediatista. Ela acredita que ela pode tudo, mas ela não quer aceitar regras, ela não sabe o que é hierarquia, ela não entende alguns cenários que a nossa geração, a minha geração, sou bem mais velho que ti, mas que a gente aprendeu na marra. Entendeu? Então, assim, eu acredito que essa geração ela vai ter algumas questões complicadas num período muito curto pela frente. Uhum. Os mais antigos vão acabar se sobressaindo muito. Na verdade, eles já saem. A geração nova, ela tem uma capacidade de fazer acontecer muito rápido, só que ela não entende o que é uma consistência. Ela fala de consistência, ela fala de equity, ela fala de valuation, ela fala de tudo que a gente gostaria de ouvir, mas na prática ela não tem. E o que está acontecendo? Daí pegam pessoas com mais experiências, mais sênior, que acabam depois de um tempo comprando essa ideia de uma maneira diferente, inclusive comprando essa pessoa que for que nunca ia ser funcionária, que nunca ia ser... Só que como ela não perdura, ela acaba tendo que entender que ela vai perder o projeto para alguém. Sim. De mais sênior, não é mais inteligente, deixa eu deixar bem claro, mas é uma pessoa que entende o que é um processo, entende que as coisas têm que ter uma demanda diferente. Então, eu fico muito atento com isso e eu faço questão de verbalizar isso nessas palavras para quem eu cuido. Uhum. Falar, cara, você quer ser diferente? Seja. Você vai tomar porrada? Você vai, mas se você não entender e você não treinar, você não vai ser diferente. Ser diferente é difícil. Se destacar é muito difícil. Você vai tomar pedrada, você vai ter hater, você vai ter várias questões. Ok. Mas você vai ser diferente. Só que quando você chega lá onde você quer, né, no topo, todo mundo bate palma. Só que nessa caminhada, nossa, sim, ela é árdua pra caramba. E você acha que a tecnologia atrapalhou essa geração em relação a essa parte do imediatismo? Você acha que essa facilidade, o alcance, tudo na mão, também tornou essa geração preguiçosa? Não preguiçosa, mas eles não estão sabendo lidar como poderiam. A tecnologia ela nunca foi ruim para ninguém. Pelo contrário, a tecnologia é libertadora. É igual quando eu falo de agenda, rotina e tudo mais. Só que quando você usa a tecnologia a favor de você não ter que pensar, aí você está sendo mais um. Aí você pega a inteligência artificial. Você poderia pôr 300 perguntas lá, respostas, e vai ter tudo. Mas ela é baseada em vários dados e tudo mais. Perdeu essa questão do convívio, do contato. Né, da humanização. Humanização. Né? E isso é o mais difícil. E daí, quando as pessoas se veem nesse cenário, elas se perdem. Então, a tecnologia ela é ruim? Não, ela não é ruim. Ela é maravilhosa. Só que você não pode deixar, porque tem um tema que eu lido muito com isso, que é a obesidade mental. O excesso da tecnologia, ele te traz muita informação, só que muitas vezes rasa. E essa informação rasa, ela faz com que você deixe de ser criativo, que você entre num momento depressivo. Não é que você vai entrar em depressão, mas é um momento depressivo, porque você tem todas as respostas, você tem tudo ali, mas quando você vê, você está sozinho. Então, de novo, a tecnologia bem empenhada, ela é maravilhosa. Se não bem empenhada, ela vai te ferrar. Uhum. Com certeza. Eu acredito muito nisso, porque, assim, eu até comentei antes com você, a minha geração, eu sou de 89, né? Tenho fazer 34 agora em setembro. Eu percebo que, assim, minha geração é a última da transição de brincar na rua, de jogar bola, né, de ter aquela relação, e videogame, computador e tudo mais. Então, poxa, minha geração, eu tive a evolução dos celulares ali, né? Desde o StarTAC, desde do Flip, desde o Nokia, o Nokia que não quebrava. Eu sou interior, essa época do bip ainda. Ah, é. Eu venho do bip pro celular. Sim, mas é legal essa parte da evolução de você ver. Então, assim, eu fui criado na forma raiz ali, né? Sim. E eu percebo que, assim, até minha filha em casa, eu vejo que minha filha tem 4 anos, vai fazer 5. Até assim, até o comportamento dela, ela é aquela on demand, né? Que, tipo, escolhe tudo a qualquer momento. Ah, papai, eu quero ver isso no YouTube. Papai, tá no celular vendo Reels ali, vídeos engraçados ali, ó. É um movimento, assim, de não aproveitar, de não conhecer, de não explorar novas situações. Por exemplo, eu lembro até hoje que eu ficava ansioso para poder ter um filme lançando na Globo, né? Por exemplo, na sessão da tarde. Pô, não tô fazendo nada em casa. Eu voltava da escola, não tinha nada para fazer, né? Já almoçava, fiz a tarefa de casa. Dava aquele soninho. Pô, comia passatempo ali, né? E aí, poxa, o que vai passar na Globo? Aí vi um filme super interessante. Aí esperava para poder ver um novo episódio do Dragon Ball, de um desenho. Só que hoje em dia,
A gente até cancelou a TV a cabo em casa, porque assim, quero ver isso, vou lá e coloco. Então, eu percebo que a tecnologia facilita muito, né? Ela democratizou o conhecimento, Sim. mas também nos deu aquela questão da indecisão e Não, do... e além, né? É o que você tá, essas referências são muito importantes para quem não está ouvindo. E, de novo, para a gente abrir a mente. A ideia aqui é abrir a mente. Não existe certo, não existe errado. Existe o que é melhor para cada um. Eu paro desse princípio. Mas quando você pega uma programação de televisão que você tem a possibilidade de... Cheguei no meio do filme. Na minha época, você chegou no meio do filme, ferrou, velho. É dali para frente. Hoje, você vai lá e coloca iniciar, reiniciar. A TV acaba, ela te dá toda essa flexibilidade. Isso é bom em termos de tecnologia, mas traz um momento diferente. Por exemplo, assim, eu me programo para assistir um filme às 3. Na minha época, se eu não tivesse lá 3 horas para começar o filme, eu teria perdido o começo. Sim. Hoje já é diferente. Mas eu até percebo nas nossas relações pessoais também, nos relacionamentos, porque assim, eu percebo que assim, parece uma analogia, não vou dizer infeliz, mas assim, eu tento parecer que é parecido, tento colocar como algo parecido, mas vamos supor, se eu espero aquele filme, tô no meio do filme, tem que esperar ele acabar, ou tem que esperar passar a situação, eu acho que hoje em dia esse on demand assim, das pessoas, até no relacionamento, não tô feliz, vou lá e separo. É? A quantidade de divórcios aumentou porque as pessoas estão imediatistas, ou estão assim, por exemplo, não tá feliz, então vamos terminar, vamos acabar o namoro. Antigamente não, tentava dar certo. Vamos fazer dar certo? Vamos terminar o filme que a gente começou? Hoje não tô gostando do filme, vou mudar. Exatamente assim, não estou gostando, eu vou mudar. Tá, mas e quem está do teu lado? Vamos aceitar, quer mudar? Não existe o diálogo. Hoje falta isso. Inclusive, nessas gerações é muito complicado. Porque eu pego pessoas que estão com 2 meses de empresa, 18 anos, 19, 20, que seja 2, 3 meses de empresa. Bruno, minha empresa não está dando ROI. Cara, para com isso. Vamos para o mundo corporativo, você leva 1, 2 anos, de repente, para dar ROI numa empresa. E tal funcionário não está dando resultado. Quanto tempo ele está na empresa? 40 dias. Cara, você treinou, você fez o quê? Você conversou, você deu feedback? Ele olha para mim com uma cara, tipo, o que é feedback? Que não sei o quê. Não, eu conversei sim, a gente saiu para almoçar. O currículo dele ele era preparado para isso. Exatamente, gente, não é assim. Falta no lado humano. Falta, muito, muito. Essa questão de novo, eu posso tudo, não é uma realidade. Sim. As regras, elas são bem feitas para que você cresça. Né? Existem inúmeras. Hoje tudo é regra. Hoje, de novo, qualquer coisa que você faz, você não se enquadra, você está fora da normalidade. Gente, sim, aonde a gente chega com isso? Eu percebo até nos meus atendimentos, nas mentorias, na mentoria em grupo, o efeito manada atrapalha muito. Eu pego, às vezes, casal que acabou de casar, está querendo casar, e quem casa quer o quê? Casa. Quer casa. Mas todos os meus amigos já estão com apartamento, já... Mas, poxa, vamos lá. Todos eles estão com apartamento quitado? Todos eles estão com estabilidade profissional? Já estão estabilizados nas suas carreiras, nos seus negócios? Não. Como eles se prepararam até o casamento, para não sei o que, é tudo então, um processo. Então, assim, por exemplo, ela começa a juntar dinheiro, vai lá, quer dar 10, 20% de entrada para comprar apartamento, ele não enxerga aquela questão de assumir uma dívida de longo prazo, uma parcela alta que vai comprometer o orçamento familiar, vai gerar um estresse financeiro nele, porque muitas vezes ele não sai do trabalho que ele não gosta, porque ele tem que pagar uma parcela alta de financiamento, gera estresse em casa, gera problema financeiro, a família não viaja, não sai para jantar, não faz, né, os hobbies, as felicidades ali, naquele momento, porque acabou indo pelo efeito manada. Não respeita as etapas da vida. Eu sempre falo, você não precisa. Você pode morar de aluguel por 5, 6, 7 anos, desde que você guarde dinheiro para você comprar o seu imóvel à vista no futuro ou com uma grande entrada que você não comprometa e não atrapalhe a sua qualidade de vida hoje. Mas isso que você está falando é perfeito. Porque, primeiro, as pessoas hoje, em prol da internet, é assim, para que eu vou pensar no amanhã? O legal é eu estar indo viajar agora, pegar a primeira classe, gastar o que eu não tenho. E assim, você olha onde a pessoa mora. Ela não mora em lugar nenhum, ou divide um apartamento. Mas não é que ela divide o apartamento que ela está guardando. Não, ela divide um apartamento que ela não tem condições de se manter. Ou está devendo, mas está lá num restaurante top, está lá pegando assim, está aqui tudo maravilhoso, não sei o quê. Cara, isso não é verdadeiro. Isso está criando momentos, pessoas depressivas. Sim. Isso está trazendo para as pessoas uma falta de projeção de vida. Porque sim, hoje a pessoa ela é nova, ela tem até esse pique. E amanhã? Então, quando sim, você fala que essa projeção, né, essa programação de vida é maravilhosa. O que eu cuido muito? Me passa a tua rotina, eu falo isso para meus pacientes. Daí a pessoa passa a rotina, 90% quando eu falo passa a rotina é só trabalho, sabia? E daí eu pego, eu olho e falo assim, onde está teu momento aqui com a tua família?
Aonde está aquele momento com tua namorada, teu namorado, tua mãe, teu pai, papagaio, cachorro? Ah, Bruno, mas isso vai fazer parte da minha rotina? Lógico, cara. Sim. Lógico, porque se Seu você não momento de coloca lá, meditação, do seu exatamente, esporte. momento do seu esporte, momento da sua leitura, eu faço muito a questão do Power Nap, que é aquele descanso pós-almoço, para você melhorar a digestão e tudo mais. Nossa, mas você perde tempo ficando 25 minutos em média quieto pós-almoço? Eu falo, não, eu ganho tempo, porque quando eu faço isso, quando eu retorno muito melhor. Sim. Então, esses pequenos detalhes hoje, a maioria não entende, e quem entende se destaca. Só que olha que louco, o ambiente vem e contamina. Ah, pô, não é possível que você está fazendo isso. Pô, isso não dá em nada. Você nem fez para falar. Sim. Então, assim, hoje, de novo, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que parar de ficar se comparando, ouvindo o outro, porque o vitimicismo, ele atrai. Você chega num lugar, ai, eu tô mal, ai, não sei o que, todo mundo vai dar carinho. Agora, chega num lugar e fala, eu tô bem pra caraca, eu conquistei, eu fiz. As pessoas não vão querer ouvir muito, porque elas não fizeram. Sim. E tá voltando essa história do vitimicismo. Você vê, normalmente, as pessoas assim, ai, tá difícil, não sei o quê, como se isso fosse alavancar algo, não Sim. alavanca. Assim, eu não queria falar dessa parte, nem vou entrar em mundo político, mas eu acho que o mundo dos últimos anos aí, ele ficou muito na lacração, né? Em tudo. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Perdeu um pouco daquela questão da liberdade de opinião e tudo mais. Só que eu percebo que tá tendo uma reversão em relação a isso, da questão até de humor e tudo mais, tá virando um pouco o jogo. Porque assim, as pessoas, né, vou colocar da minha geração e da sua, estão cansadas desse vitimismo. Sim. Entendeu? Já está cansando, até na rede social, as pessoas, poxa, o cara deu opinião, por que você vai lacrar, vai ficar isso? Então, assim, eu acho que eu percebo que tá faltando um pouco de empatia hoje na sociedade. As pessoas Esse é o Bruno. faltam empatia. Esse é o Bruno que fala, que tá lá para realmente se posicionar, porque eu ensino isso. Então, se eu ficar me castrando, se eu ficar me tolhindo, desculpa, eu não vou ser eu. E daí vai para uma terapia normal. Eu tenho 300 colegas muito bons na área da psicologia também, mas que fazem aquele tradicional. Sim. Agora, eu nunca gostei do tradicional. Então, no esporte, eu era aquele cara que estava em campo. E o pessoal fala assim, mas Bru, por que você está de chuteira e calção no campo do futebol? Porque eu percebo ali as diferenças no mundo da música. Por que você vai para show? O que tem a ver um psicólogo acompanhar o show? Pergunta para os artistas que eu cuido a diferença que é. Só que quantos estão preparados para isso? Só que é isso que as pessoas se destacam. A gente tem que lembrar que menos de 5% da população é a pessoa que tem dinheiro. Menos de 5%, estou vendo 5 ainda muito, que bate em 3, né? Menos de 5% da população é a que vai realmente sair. A maioria, ela começa a ter oportunidade, mas ela se perde e ela volta para o efeito manada. Porque o efeito manada, ele é contagiante. É cômodo. É cômodo. E não estou falando aí de zona de conforto, para vocês não piorarem as coisas, não estou falando. Eu estou falando que assim, é cômodo, porque você está assim, no ombro amigo. Ah, eu tô mal, você também tá. Ah, eu acordo cedo, você também. Eu tô endividado também, mas você tá também. Você também. Para, velho. Sabe? É o oposto. E o diferente acaba, igual o prego diferente acaba sendo martelado. Martelado, né? Exatamente. Daí o cara chega e fala, não tô endividado nada. Pelo contrário, eu fiz isso, comprei tal coisa, não sei o quê. Nossa! Cara, é onde você quer se posicionar. Só que assim, lembre-se que as pessoas que se diferenciam, as pessoas que saem desse vitimismo que você falou, é as pessoas que vão dar certo. Sim. A maioria acaba fazendo todo um cenário, até se destaca um pouquinho. E some, a gente vê muito isso no digital, né? Nos youtubers, nas pessoas que estão em alta, ela sobe e de repente ela some. Por quê? Porque não tem consistência. Falta emocional. Falta emocional. Agora, os mais antigos perduram, né? A gente estava sem dar nome para ninguém aqui, mas os caras mais antigos, por que eles ainda conseguem lotar estádio e fazer? Porque os caras já passaram dos seus 40 anos, que seja 35 ou 40, eles têm uma visão valorizam as etapas, agradecem os momentos, exatamente, entendem cada uma das etapas. E daí a juventude vai, tá lá todo mundo anotando pra caramba, sai daquele evento e entra no outro. Pô, o que é isso? Você saiu de um evento, você tá indo pro outro, você nem deu tempo para absorver, para colocar em prática. O conhecimento, né? É isso, é esse imediatismo. Que absorver tanta informação, não, agora tem um conhecimento, mas, poxa, você não tá colocando em prática, de nada adianta. É a tal da inteligência artificial. Você vai lá, digita o que posso fazer, o que não sei o que. Ele te dá a resposta e aquela resposta basta. Não melhora. Aquela resposta tem que ser o início de um caminho. Sim, com certeza. E até separei algumas perguntas ali de uns temas importantes.
A primeira que eu queria fazer para você é como que você sugere equilibrar as demandas profissionais e familiares de maneira eficaz, maximizando a produtividade em ambos os aspectos, ou seja, você ter sucesso, eu sempre falo isso, não adianta nada você ter sucesso no seu trabalho Uhum. e ter fracasso em casa. Como que você consegue, como que você ensina, né, pros seus, né, como que, nem vou falar clientes, né, seus pacientes em Pacientes, relação não, de mas ter pacientes, clientes, amigos. produtividade em tudo na vida. Eu sei que é difícil, né, mas eu acho que ter o equilíbrio em tudo é muito importante. É exatamente isso. A gente busca o equilíbrio. Eu falo que a base de tudo que eu ensino está muito pautado numa agenda. Porque as pessoas hoje querem fazer tudo mentalmente. A gente aprende que, pô, se esforça, usa a mente, não sei o quê. Só que se eu coloco tudo aqui, é legal. Só que se hoje eu estou feliz, eu vou ter uma reação. Se amanhã eu estou triste, eu vou ter outra do mesmo assunto. Quando eu coloco isso num papel, num computador, num celular, o meu gerenciamento fica mais fácil. Então, eu ensino as pessoas a coloca tudo num papel para a gente ver como que você está mesclando sua vida pessoal versus trabalho. Né? Bruno, mas eu quero fazer o 80-20, que é o mais famoso, né? 80% para o trabalho, 20% para a família, porque o trabalho me dá resultado. Daí eu faço a seguinte pergunta, para quem fala isso, e para que você trabalha? A resposta normalmente é, trabalho para ter as coisas, trabalho para ser feliz. Eu falo, mas você não está executando, está 80-20, você só trabalha 20%, não dá para você fazer isso. Daí a pessoa começa a entender que ela tem que saber mesclar. Ela tem que colocar na agenda, como a gente falou, o horário que ela vai andar com o cachorro, o horário que ela vai fazer uma meditação, o horário que ela vai tomar o banho dela mega relaxante, almoçar com a família, quem tem filho levar para a escola ou não. Poxa, se você está falando que você é autônomo, se você quer liberdade financeira e geográfica e tudo mais, está totalmente incoerente do que você está me pontuando. Então, frases prontas, elas não condizem com a realidade. O meu papel é exatamente trazer para essa realidade. Pô, respira. Vamos entender. Não existem dois eus. Essa questão de que, não, eu sou assim no trabalho, eu sou assim agora na minha vida pessoal. Não, você é o mesmo. Você é um. E esse um a gente tem que entender e buscar o equilíbrio. Não só para a vida profissional, não só para a vida pessoal. Quando você busca esse equilíbrio, tá lindo. Mas é a coisa mais difícil. Como você consegue isso? Uma agenda bem feita, uma rotina bem feita e treino. Sim, eu tinha uma vez eu participei de um treinamento e aí o palestrante ele estava até falando, né, que o nosso cérebro ele não consegue fazer a distinção do nível de tomada de decisões. Então, um exemplo, vamos supor que você tenha 3 tomadas de decisões. A primeira dela é que você está com fome e você precisa comprar um alimento, comprar um pão para você poder comer. A segunda decisão é que você recebeu um e-mail do seu chefe no trabalho, se você não responder aquele e-mail, em poucos minutos você vai ser demitido. Então, no nível do seu cérebro, fala, pô, beleza, essa segunda decisão é mais importante. E a terceira é que, fazer uma analogia, você tem um botão vermelho e se não apertar aquele botão, alguém da sua família morre. Só que para o nosso cérebro, as 3 decisões, elas têm o mesmo nível de importância. O cérebro não consegue fazer a distinção e a gente acaba procrastinando. Entendeu? Não consegue falar, poxa, é mais importante a terceira. Não. Todas são decisões importantes para tomar e a gente acaba procrastinando. Por isso, quando você faz uma organização, né, a parte de você controlar a sua agenda, tem várias ferramentas, né, aplicativos, aí a tecnologia pode ajudar. Positiva. Né, nessa parte. Eu, por natureza, eu sou uma pessoa desorganizada. Então, eu utilizo muito o Google Agenda para poder colocar. Eu também. Eu coloco lá, tem até para poder... Café da manhã, chega lá a mensagem, café da manhã com a família. Aí, ó, tem que agora... Chega lá, gravar stories para rede social. Agora, brincar com a filha, levar a filha na escola. Fazer cada uma das coisas, porque senão acaba o que eu vou fazer hoje. Então, assim, eu acho que é muito importante a tecnologia, se você souber utilizá-la. A seu favor. Perfeito. Senão, não adianta nada. Essa sua frase, você tem mais perguntas para fazer, mas essa sua frase, tranquilo. O que eu vou fazer, eu falo o seguinte, normalmente. Eu traço como se ocupar, trabalhar, performar. O se ocupar é o pior do mundo. É exatamente o que você falou. O que eu tenho para fazer? Eu saio caçando coisas para fazer. Cara, isso não existe. Existe no início quando você não sabe ainda, não entendeu esse processo. Quando você entende esse processo, você deixa de sair caçando coisas. Você vai ou trabalhar ou performar. E esse tempo do que não estou fazendo nada, estou caçando o que fazer, ele se torna um tempo para você. Olha que interessante. É onde você vai meditar, onde você vai descansar, onde você vai fazer uma leitura, onde você vai fazer uma academia. Para a pessoa entrar nesse patamar, leva um tempinho. Só que quando ela entende que se ocupar não vai nada produtivo, se ocupar não vai levar a lugar nenhum, nossa. Sim.
Eu falo isso porque foi algo que eu mudei bastante na minha vida pessoal. Por quê? Veio a pandemia. Eu sempre fui empreendedor, sempre fui autônomo, né? Nunca fui CLT. Eu vou falar nunca fui, 3 meses eu não aguentei e voltei pro PJ. Tudo tem seus pontos positivos e negativos, né? Mas Sim. a questão da liberdade sempre me agradou bastante. Então, assim, teve uma época, minha filha era pequena, e assim, quando a gente está PJ, querendo trabalhar, correr atrás para poder pagar as contas e tudo mais, aquela preocupação do mês que vem, criando reserva de emergência, tudo. E aí eu percebi que eu estava negligenciando a minha saúde. Então, durante a pandemia, eu fui lá e engordei 20 quilos em 2 anos. Estava negligenciando preguiça, né, de fazer exercício e tudo mais, até que no final de 2021 para o começo de 2022, estava com 132 quilos. Bem que eu sou alto, 1,95, mas não vou colocar isso, mas sedentário, cansado de subir a escada, ficar com falta de ar, falei, preciso mudar. Aí o que eu percebia? Eu sempre ia trabalhar, fazer reunião fora, falei, preciso voltar para casa para ficar com a minha família, com a minha filha. Só que eu chegava em casa, tão cansado, tomava um banho, ficava no sofá vendo televisão ou no celular e minha filha brincando sozinha. Entendeu? Eu falei, poxa, o que adianta eu estar lá em casa, só meu corpo... Você estava numa estando. Eu estava sem estar. Aí eu falei, preciso cuidar da minha saúde. Aí eu coloquei como prioridade. Nos primeiros meses, foi até difícil em casa, porque minha esposa perguntava, Gabriel, onde você está? Eu estou indo para academia. Poxa, você não vem para casa jantar com a gente, ficar com a gente? Eu falei, não, vou cuidar da minha saúde. Porque não adianta nada. Eu não sei se, do jeito que eu estou indo, daqui 5 anos eu não vou estar mais em casa. Vou estar no cemitério, se não me cuidar. E aí eu comecei a me cuidar, fui lá, perdi 12 quilos, mudou completamente, né? Comecei a colocar o exercício, o hábito do exercício. Hoje, quando eu não vou, sinto falta. Só que eu coloco como prioridade a saúde também. Saúde, família e trabalho. Então, tento alinhar muito isso na minha agenda. Eu preciso fazer exercício de me cuidar para poder estar presente em casa. E isso é o que todo mundo fala, só que poucos têm essa noção. Tem que aplicar. Fácil. Lógico que não. Senão todo mundo faria. Quem quer se destacar começa a ver de maneira diferente. A gente cria algumas regras, né? Eu não vou ficar mexendo no celular na hora do almoço. Eu tenho uma base muito legal. Você quer ver se uma festa tá boa? Vê quantas pessoas chegam na festa e saem lá blogueirando. Não sei o quê, a festa tá maravilhosa. Você vê que todo mundo tá blogueirando, a festa não tá boa. É real isso. Porque se a festa tivesse boa, ela não ia pegar no celular. Por mais influencer que a pessoa seja, por mais blogueiro ou blogueira a pessoa seja, ela faz até 5 segundos e para, porque a festa está boa. Agora, quando não está, a pessoa não desgruda disso. Sim. Porque isso aqui virou um maior companheiro. Só que é um mundo Matrix. Porque aqui você tem 50x mil pessoas, ao mesmo tempo ninguém. Entendeu? Sim. Isso é interessante a gente fazer essa autoanálise. Sempre puxando para a responsa para ti, não para o outro. Eu estou aprendendo bastante, porque ainda me perco nisso, por causa da rede social, né, de estar falando com muitas pessoas, de mostrar ali o bastidor para tentar influenciar de maneira positiva e acabo esquecendo do presente. Então, vou num restaurante, vou gravar, estou aqui numa viagem e acabo esquecendo. Tanto que a última viagem que a gente fez para Cancún em maio, eu gravei muito ali conteúdo, mas também tinha momentos que eu até esquecia. Minha esposa, não vai filmar isso daí? Eu falei, não, deixa, vamos aproveitar. Porque a viagem estava boa. Porque estava boa. É exatamente isso. Não significa que você não vai tirar uma foto, você não vai ter recordações. Sim. Mas a gente tem que entender que, assim, a gente tem que priorizar quem está do nosso lado. Pô, você sai para jantar, a gente já fez esse experimento social. Sai para jantar, todo mundo com celular. Daí a gente fazia, vamos criar um grupo, porque pelo menos a gente se fala. Tal que hoje restaurantes, alguns ainda brincam, né? Que se ninguém encostar no celular, né? Tem desconto, desliga o Wi-Fi. Tem hotéis fazendo isso, você sabia? Tem hotéis que você tem uma ala que não tem Wi-Fi. Sim. Eu adorei isso, porque tive a oportunidade de conhecer um que estava lá que falou assim, você quer a ala com internet ou sem? Eu falei, como assim? Não, porque essa ala aqui a gente não tem Wi-Fi, não vai funcionar, entendeu? Não funciona nem o 3, 4, 5G. Eu falei, pô, que interessante. E era a ala mais lotada. Que legal. Porque as pessoas precisam. Então, tem muitos hotéis que se diferenciam. As pessoas buscam hotéis, no campo, hotel fazenda, que não tem internet para poder se desligar. Se reconectar consigo. Voltar para a realidade, né? Sair da Matrix. É isso aí. Mas muito bom, muito bom. E outro ponto que eu coloquei aqui, quais estratégias práticas que a gente pode adotar para desenvolver resiliência e lidar de forma saudável com os desafios do trabalho e da vida cotidiana? Nossa, essa... Se você tem algum ensinamento, alguma estratégia para poder... Porque, assim, eu vejo que falta muita resiliência nas pessoas, que a gente volta na questão do imediatismo, na questão da falta de
de aceitar o não. Até vou fazer uma colocação para você. A gente percebe que em muitas escolas, hoje, eles tiraram a competitividade nas escolas. Todo mundo ganha medalha, todo mundo é primeiro lugar. Então, as pessoas, tirou um pouco das pessoas receberem o não. Como que essas pessoas podem ter mais resiliência e ter a facilidade de aceitar o não em todos os aspectos da vida? É complicado, porque a pessoa ela não se prepara, ela não treina, né? Não é treinada para entender que ela vai tomar nãos na vida, que ela tem que em algum momento se posicionar, eu não quero, não sei o quê. As pessoas são assim, elas se omitem e depois de um tempo querem dar paulada. Então assim, ai, vamos pegar as crianças, ai, que legal, foi todo mundo para a competição, todo mundo ganhou medalha. Aí, como é que eu consigo mostrar para o meu filho, para minha filha, para o meu sobrinho, ou você foi o melhor ou não? Cadê exatamente a competição? Então, O que você pode evoluir? Olimpíadas não serve para nada. Vamos acabar com Olimpíadas, vamos acabar com o futebol, vamos acabar com tudo. Se todo mundo ganha medalha, a vida não é assim. Então, a resiliência, ela vem de uma questão de você realmente entender que, assim, o mundo ele não é lindo, maravilhoso. E se você não se preparar para isso, você vai ficar fora do grande jogo da vida. A vida é o jogo. E não é um jogo de curto. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, tem que ter estratégias, você tem que saber pensar. Só que se você não prepara já uma criança para isso, quando ela chegar na adolescência, quem que ela vai ser? Sim. A hora que ela chegar num lugar e falar assim, ó, tem regras. Por exemplo, a gente está num estúdio. Tem horário para começar, tem coisas que a gente tem que se posicionar. Não, eu quero do meu jeito, eu quero estar com o pé na mesa, quero estar... Cara, você pode tudo? Não. Então, essa questão que está vindo hoje, dessa igualdade, né? Vamos buscar essa igualdade, desculpa, ela está trazendo umas pessoas não preparadas para a vida. Essas pessoas vão se frustrar muito. Porque ainda, a gente fala muito digital, mas o digital é a bolha da bolha. Eu participo de vários eventos fora do digital e eu assusto, porque quando a gente está no digital, a gente fala, nossa, olha que mundo. Quando você vai para um evento 1000 vezes maior que um digital, você fala, caramba, o digital ainda é muito neném. Só que quando você faz parte daquela bolha, você acredita que você está super bem. Não. O que movimenta o mundo ainda é o pessoal CLT. O que movimenta o mundo é a hierarquia. O que movimenta o mundo é você realmente se estudar, especializar e ser diferenciado. Isso é o que vai movimentar o mundo. Senão vai acabar médico, engenheiro, todas as profissões, administradores, economistas, psicólogos. E hoje, já que todo mundo é igual, por que eu vou ter que ser diferente? Até nos Estados Unidos, a gente olha muito no Brasil, a gente acaba enfrentando sempre os mesmos problemas ou trazendo muitas tendências do Brasil depois dos Estados Unidos, né? Então, o que eu acabo percebendo? Lá nos Estados Unidos, estão com muito problema na parte das profissões tradicionais. Assim, por exemplo, eles têm muita dificuldade lá de contratação para atendente no McDonald's. Hoje em dia, o atendente do McDonald's recebe lá bem mais do que antigamente, porque falta profissional, falta o gerente do McDonald's, o eletricista, encanador. Essas profissões estão sumindo porque as pessoas elas estão com a falsa ilusão do sucesso, por exemplo, de ser no digital, quero ser um youtuber, um tiktoker, um influenciador, quero ser empresário, mas assim, a pessoa quer ser, mas não sabe qual que é o caminho. Às vezes ela não sabe que ela pode ser um influenciador. Por exemplo, eu estou crescendo no digital, mas eu fui 10 anos mentor financeiro atendendo pessoas físicas ali no 1 a 1. Então, eu fiz mais de 2.000 mentorias, todos os tipos de clientes, todos os níveis. Legal. E assim, hoje eu tenho um conhecimento para poder ajudar as pessoas no online. Só que muita gente começa a fazer dancinha, tudo, acha que vai ficar famoso e esse é o caminho. E a gente está vendo isso no Brasil, né? A procura das pessoas em relação à parte de profissões está diminuindo bastante, né? E eu vejo que hoje em dia essas outras profissões estão se destacando. O eletricista está conseguindo, Sim. O antigo está se destacando, porque lá em casa, por exemplo, o tio da minha esposa, que meu tio também, eletricista, e a demanda dele é gigantesca, porque ele é um profissional de excelência. E, é tanta demanda de trabalho, porque não tem um eletricista de 20 anos de idade. Nós temos um empreiteiro que arruma a casa e tudo mais, e não tem horário. E ele mesmo virou e ele começou a brincar que ele também começou a ser blogueiro. Olha a visão dele oposta. Ele é muito bom no que ele faz, na questão de arrumar as casas e tudo mais, e ele começou a mostrar o trabalho dele. Ele inverteu o caminho. E a demanda dele aumentou. Ele não deixou de fazer. As pessoas acreditam que o digital supre tudo. Cara, não é assim. O digital é difícil. O digital frustra. O digital, ele te dá um leque muito grande, que muitas vezes as pessoas não estão nem preparadas para isso. Por quê? Porque você atinge todas as camadas, você não tem controle. Sim.
Então, é diferente de 1 a 1. É o que você falou, você passou X anos fazendo aquilo no 1 a 1. no 1 a 1. Olhando Entendeu? no olho das Olhando no olho, pessoas, você percebe. analisando os sonhos. Agora você consegue. E assim mesmo a gente se perde de vez em quando. Eu me perco até hoje. Tem alguns lugares que falam, caramba. Mas faz parte, treino. Resumindo tudo. E respeitar os processos. Eu vejo que as pessoas elas acabam olhando muito o terceiro. Poxa, por que aquele cara chegou lá? Até no digital. Por que esse cara começou depois que eu comecei e ele já fez seus múltiplos 7 dígitos no digital? Pô, uma falsa ilusão. E, Gabriel, Entendeu? é mais falso ainda porque, assim, a gente vê muito, eu falo, o mundo das plaquinhas, né? Hoje todo mundo quer ter aquelas plaquinhas, 1, 2, X milhões. Primeiro eu brinco que para a Receita Federal isso é um presente, né? O cara vir em público falar que ele faturou 50 milhões. Vamos ver, Cara, cadê o imposto, a guia? O cara da guia Receita, DAS. cara, e já está acontecendo, tá? Só um detalhe. Ele só vira e fala assim, você falou lá que você fez 50 milhões. Então, primeiro você já vê que boa parte aquilo é um fake. A gente fala que é engajamento, né? Sim. Então, beleza. Então, primeiro passo. Então, assim, o cara falou aquilo, mas não é a realidade. E segundo, poxa, se o cara fez tantos milhões como ele está falando, por que ele não tem um mínimo de qualidade de vida? Porque ele ainda está fazendo isso, Porque né? ele ainda está não... fazendo isso, exatamente. Porque, assim, vamos lá, minimalismo não significa você não ter nada. Minimalismo, muitas vezes, é você ter uma mansão gigantesca com poucas coisas dentro, mas Sim. você tem uma mansão. Sim. Tá? Então, as pessoas também... é porque eu sou minimalista. Legal, mas o que você tem para ser minimalista? Não tenho nada, não. Você não é minimalista. E a falta de propósito Né? também, né, Bruno? Sim. Porque, assim, as pessoas entram no digital para poder ganhar dinheiro. Não tem um propósito. Por exemplo, meu propósito hoje é claro. Eu quero impactar o máximo na vida financeira das pessoas. E por que eu nichei para paz? Porque eu vejo que é um público carente, é um público gigante carente. Por que eu falo de mentoria financeira para paz? Porque, poxa, eu sou pai, tenho uma filha pequena, eu sei as dores que os pais enfrentam. Eu não sou aquele guru financeiro milionário que fala, não, você tem que morar de aluguel, investe seu dinheiro. Não é, na prática não funciona. Eu acho que não. Entendeu? Você tem que ter sua casa, você tem que ter estabilidade financeira, você tem que ter dinheiro guardado, você não precisa se tornar um expert em ações, fundos imobiliários para investir. Basta, poxa, é muito melhor você ter 100 mil guardado na poupança do que nada. Concordo. Do que você ter o máximo de conhecimento em ações e ter R$1.000 em ações, que adianta nada. Entendeu? Então eu falo que você tem que ter um propósito claro. E meu propósito nos próximos anos é, sim, impactar a vida de milhões de pessoas, trazer conhecimento. Eu impactei de 2.000 pessoas até hoje nas mentorias. Eu quero impactar mais. Só que, assim, eu tenho também o meu momento ali de impactar, o meu propósito é impactar a vida financeira da minha família, o quê? De trazer, de criar um legado para minha filha. Né? De ela conseguir, não falo dela se tornar uma herdeira, uma patricinha, não, mas eu dar uma condição financeira para ela, que ela consiga utilizar aqueles recursos para poder crescer na vida, crescer nos negócios e tudo mais. Só que assim, as pessoas querem no digital. Por que eu quero? Quero ganhar 100 mil reais por mês. Por quê? Porque eu quero. Para comprar meu carro, para comprar para viajar. Não, você não tem um propósito. É verdade. Você tem um propósito claro na vida. E aí vai ficar muito mais fácil a sua jornada. E eu não vou adentrar no mundo das finanças, que você manda muito melhor que eu, com certeza. Mas é aquela questão seguinte, as pessoas, eu ouço muito assim, a minha empresa precisa ser milionária. A minha empresa precisa ser milionária. Gente, a sua empresa, já está falando, é sua. Se a sua empresa é milionária, automaticamente você também é. Então, por que a sua empresa é milionária e você não tem uma qualidade de vida? Estou falando de qualidade de vida. Sim, de viajar, Sabe, de viajar, sair. de poder sair. Não, Ir para a praia numa sexta-feira, falando, hoje eu não vou porque me ensinaram que a minha empresa tem que estar muito bem e eu tenho que sobreviver. Não, cara. De novo, cadê o equilíbrio? Sim. É isso que falta. Então, pessoas como você que traz essa visão, poxa, eu fico muito feliz de ouvir isso. Que está retomando esse momento, né, de mostrar, e você tem que sim fazer um investimento, sim, você tem que criar um patrimônio. Pô, se você está morando de aluguel, tem que ter um porquê que você mora de aluguel. Eu morei de aluguel um período muito curto da minha vida, mas por quê? Porque eu falei, vou para um lugar muito pequenininho, vai me sobrar dentro do meu ecossistema dinheiro para que eu possa comprar o meu. Então, ó, tinha um porquê. Então, eu pagava lá, tipo, R$2.000 de aluguel, mas eu poderia pagar 8, 9, mas essa diferença estava indo para um outro lugar. Até eu adquirir o primeiro, o segundo e tudo mais. As pessoas não têm, elas querem já ir para casas absurdas, naquela teoria assim, não, mas eu tenho dinheiro lá, é aplicado, e aquele dinheiro sustenta, beleza. E se dá uma bolha econômica, se explode alguma questão? Ninguém dessa geração nova pegou um plano, um plano Collor, entre outras nada. coisas. Não imagina. Daí, se acontecesse um plano Collor, nesse momento, eu vou te falar,
o índice de suicídio ia ser absurdo. Estou falando muito sério. Porque essa juventude não está preparada para isso. Porque está tudo lá, minha conta, vem lá, trava tudo, e agora você não tem mais aquela conta. A pandemia já foi um grande trauma para as pessoas. Um Sim. Chacoalhão da importância de você ter dinheiro guardado, de uma reserva de mais longo prazo. A quantidade de pessoas que faliram, negócios faliram porque olhava só o mês seguinte foi... Não, faliram, que se separaram, que não sei o que, é absurdo. Sim. Porque a maior causa hoje de divórcio do mundo são problemas financeiros. Sim. E as pessoas não olham assim, eu acho que todo casal, quando pensa em casar, tem que alinhar muito a questão das funções, da questão de propósito, Com de certeza. tudo mais. Assim, ó, eu ganho X por mês, a gente vai morar, vamos planejar quanto que vai ser o custo de uma casa. Ó, se a gente for querer comprar, vai custar X, e isso vai trazer estresse financeiro. Se a gente morar de aluguel durante tanto tempo, porque assim, muitas pessoas, que nem esse casal que eu falei que eu atendi, eu mostrei para eles, o marido, ele era analista de sistemas, trabalhava numa multinacional e tinha a oportunidade dele morar em outras cidades do Brasil até fora. Falei, ó, se você compra um apartamento financiado, olha só o gargalo que você cria na sua vida financeira, que você cria um custo fixo alto, porque imagina que eles te convidam para você trabalhar, sei lá, em Brasília, para ganhar melhor. E você tem aquela parcela, poxa, agora a gente vai ter que vender um imóvel, vai ter que alugar, tem um prejuízo. Poxa, foca em guardar dinheiro. Porque daqui alguns anos, daqui 5 anos, 6 anos, você está estável profissionalmente, pô, definiu que você não está morando em São Paulo, está no Rio de Janeiro, vai constituir a família ali, em vez de você comprar um apartamento de 60 metros quadrados com 2 dormitórios, você já compra um maior já, porque você já vai ter filhos, tem que ter esse planejamento. Isso é um planejamento, perfeito. Só que assim, a quantidade de casais que eu pego, que casou, comprou um apartamento pequeno, que precisava de um apartamento, tem um imóvel próprio, e depois de 3, 4 anos se arrepende, porque quando tem um filho quer ter um apartamento maior, meu... Tem um livro, né, que fala que é a crise dos 7 anos. Ela é exatamente isso. Quem tiver... Não sei nem se hoje ainda está em alta esse livro, mas esse livro mostra exatamente essas etapas, né? O porquê que existe a crise dos 7 anos. E esse livro, para mim, foi muito interessante. Porque é o que você falou, é uma falta de planejamento. A crise dos 7 anos, ela não é porque o casal briga após 7 anos. É que quando dá 7 anos de casado, normalmente é quando o filho entra numa fase diferente, é quando o teu carro já está na hora de vender de qualquer maneira, é quando tua casa vai começar a dar muita manutenção. Sim. E daí todos esses recursos adjacentes, eles acabam atrapalhando o relacionamento e a maioria das pessoas separam. Não é porque você apenas briga, é porque você não se prepara. Olha que interessante. Então, é o que você falou, planejamento é a base. Sim, e respeitar o momento de cada um. Sim. Eu falo, Deus escreve certo por linhas tortas. Se você, eu respeito muito o processo. Você acha que eu não queria estar com 200, 500 mil seguidores, com, sei lá, 10 mil alunos? Eu queria, mas eu respeito os processos. Eu sei que eu estou passando hoje é para eu ter o casco, né? Ter a experiência para quando chegar essa situação de estar faturando bastante, para poder lidar com a situação. Eu tenho bastante conhecimento sobre lidar com as finanças, tudo, mas hoje eu considero que eu não estou preparado para ganhar R$1 milhão por mês. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu tenho que respeitar todos os processos. Perfeito. Não adianta você querer ganhar 30 mil reais, que a gente estava conversando antes, a quantidade de pessoas, eu queria estar ganhando 30 mil reais para ser feliz. Pô, você está preparado para isso? Eu já atendi cliente que ganha 60 mil reais por mês e que gasta 60 mil reais. E cliente que ganha 7 mil e que gasta 4 mil reais. Quem vai ter mais dinheiro no futuro? O que ganha 60 e gasta tudo? Ou o que ganha 7 e poupa 3? Rico não é aquele que ganha bem, e sim aquele que sabe poupar. As pessoas não sabem que a nossa vida financeira é igual a um negócio, uma empresa. Como uma empresa cresce? Não é pelo faturamento bruto dela, e sim pelo faturamento líquido. Quanto que ela consegue ter de margem para poder reinvestir no negócio e crescer. Ela lucrou e reinveste. Mesma coisa na nossa vida. As pessoas não lidam. Eu preciso ganhar 20 mil reais. A quantidade, o máximo que aparece na rede social, Bruno, as pessoas falando, pais que falam, eu não consigo ganhar dinheiro, eu estou ganhando pouco, eu tenho muitas contas para pagar, não consigo poupar, não consigo investir, não consigo comprar uma casa porque não sobra dinheiro e não sei o que fazer. Você sabe que existem só 2 caminhos, né? Primeiro, o único deles é não ficar choramingando. O primeiro caminho é você sentar a bunda na cadeira, anotar todos os gastos no papel. Eu não quero encontrar a melhor planilha na internet. Dane-se. Papel e caneta. Entrou tanto de dinheiro. Eu tenho contas fixas em casa, contas variáveis, estou gastando isso. Só colocar esse overview, assim, essa visão geral, você vê, o que estou gastando com isso daqui? Olha a burrada, por que a gente está gastando tanto com o restaurante fora? Você começa a ter uma análise ali, macro, você começa a sair daquele furacão e falar, estou gastando muito com isso. Esse é o primeiro caminho. E aí você vai ver o que está gastando e você vai ver que você consegue guardar dinheiro. E o segundo caminho que é aumentar a sua fonte de receita. E eu falo que o segundo caminho é melhor, por quê?
Se você foca, você fala, pô, você está ganhando 10 mil e está gastando 10, é melhor você buscar uma qualificação profissional, você Perfeito. fazer um curso extracurricular, analisar outras profissões, porque é muito melhor você aumentar seu salário para 12, 15 mil e manter o padrão de vida, Do que e você... você vai conseguir, do que você baixar essa qualidade de vida. Na Não adianta você cortar o cafezinho, busca ganhar mais dinheiro, faz Uber de final de É semana. isso aí. Se você fala bem inglês, dá aula particular de inglês. Vê o que você tem de habilidade. Se você sabe tocar violão, ensina outras pessoas a tocarem violão. Busca alternativas. Não adianta ficar choramingando. Ah, eu não consigo guardar dinheiro. Tem que buscar uma Mas a pessoa saída. precisa querer. A base do que você fala, a pessoa primeiro precisa querer. Na administração, existe um case que é exatamente assim. A empresa está ruim. O que você faz? Aluno de administração e economia, logo no começo, a resposta é corta, manda embora. Não, é rever. Não é cortar, e é assim, é corta e corta a base, né? A base é o que sustenta a empresa. Olhe os cargos mais altos, mexa lá em cima antes de você mexer na base. Só que esse processo de evolução é só a vida que te ensina, ou muito estudo. Então, eu tenho uma empresa com 30 funcionários, tá ruim, o que você faz? Corta o mais barato. Não! Ou você corta um grande, que vai equivaler a 10 mais barato, ou você diminui os grandes, em termos de valores, para manter a sua estrutura base. As pessoas não têm base. Sim. É isso que você está falando. Eu tenho que baixar meu recurso. Não, busque outras alternativas antes de baixar. Não deu? Aí, ok, volta para a opção 1. Mas a vida é feita de pivotagem. E analisar, por exemplo, eu falo, na maioria das mentorias, você não precisa cortar o seu restaurante fora com a sua esposa, né, com a sua família, desde que não seja 3, 4 vezes por semana. Sim, ou do restaurante mais caro que tem. Não adianta. Mas assim, também não é você cortar a sua qualidade de vida. Corta gastos desnecessários. Corta tarifa bancária. Você corta, por exemplo, sei lá, às vezes você corta... Olha a quantidade de streamings que a gente tem em casa. Você precisa ter 5, 6 serviços de streaming se você não assiste tudo, se você trabalha pra caramba. Então, às vezes, você vai fazendo pequenos cortes ali e fala, nossa, tá sobrando 300, 400 reais por mês. Vai fazer uma diferença? Faz, porque 500 reais por mês, 6 mil reais no ano, você já consegue fazer uma viagem pro interior de São Paulo, num resort com a família. Para vários lugares. Então, você já consegue fazer muita coisa. Até um cruzeiro. Eu tenho uma situação que aconteceu essa semana, só para não prolongar muito, foi muito legal. Um amigo meu veio de fora e falou assim, Bru, vamos jantar? E eu falei, cara, eu estou num processo de reeducação alimentar e tudo mais, eu estou comendo para mim carne e salada. Não, de boa, não sei o que, ele quis ir num mega restaurante. Eu falei, você tem certeza que você quer ir nesse restaurante? Ele falou, não, eu quero, não sei o quê, porque eu não conheço. Eu falei, por mim, beleza, vamos. Resumindo, quando acabou, né, o restaurante, ele falou, cara, foi a salada mais cara da vida que eu vi você pagar. Eu falei, então, eu te falei que não fazia sentido. Eu te respeitei para poder te mostrar. A gente não precisava ter ido nesse restaurante neste momento. Olha que interessante. Sim. Por quê? Porque eu fui lá e eu pedi um prato que foi tipo um carpaccio de entrada e mais não sei o quê. E o que a gente acabou pagando de conta, cara, dava pra gente ter comido em trocentos outros lugares. É exatamente isso, é pensar. Só que as pessoas não pensam, elas são imediatistas. Vai pela facilidade. Vai pela facilidade. O scroll. Não fez diferença nesse restaurante, nem para mim, nem para ele, mas foi uma lição muito boa para ele. Ele falou, cara, é verdade, a gente poderia ter em tal lugar, num lugar mais simples. Por quê? Porque era o restaurante, não era companhia. A gente queria conversar, a gente queria não sei o quê. O ambiente a gente não estava nem aí naquele momento. Sim. Mas como contamina, não, tem que ir num restaurante claro, tem o que fazer. Você não tem nada. O posicionamento vem de você se priorizar. O posicionamento vem de você saber realmente o que você quer fazer. Entendeu? E é isso que as pessoas precisam entender. Muito bom, viu? Tá começando até a parte de mentoria também, falando de finanças. É muito importante porque você deve pegar vários casos aí até dos próprios pacientes, né? E até eu acho que isso eu acho que é legal esse tema, viu? Qual que é a importância da comunicação clara, tanto no ambiente de trabalho e nas relações familiares? E como aprimorar? 1000%, não tem como. Hoje, o que eu pego assessorias que cuidam de empresas, que me mandam um relatório para ajudar a fazer as inserções, 80% coloca lá que não existe feedback, que não existe comunicação entre as áreas. Eles querem criar hoje, que é muito bonito falar de empresa multidisciplinar, ecossistema, inbound marketing, trocentos mil nomes, mas as pessoas não conversam. Falta empatia. Falta empatia total, entendeu? Falta assim, como, cara, você errou, bora. Não, você é burro, você não sabe fazer, eu já mando embora. Ou respira.
ninguém tá falando que alguém aqui é burro ou deixou de ser burro, mas você explicou? Não. Então, eu hoje, daí vem a questão da assertividade, eu falo, burro é você que não está sabendo explicar. Falta o respeito à hierarquia do subordinado e falta o respeito ao ser humano por parte do Falta superior. o respeito, falta a empatia entre as duas partes, é o respeito. Não, ele tem por obrigação. Não, ele não tem obrigação nenhuma. Sua obrigação como primeiro empreendedor ou chefe, cada um dá o nome que quiser, é passar todas as regras e se colocar à disposição. Sim. Depois vem também a outra parte de ser humilde, de falar, eu não entendi. Sim. Ou não ficou claro. Mas se eu fizer isso, vai me mandar embora. Não, você vai só se posicionar. Então, isso para mim é 100% necessário e, de novo, tudo vai para uma questão de treino, Gabriel. Sim. Não dá para falar para as pessoas, você vai começar hoje ou segue só esse roteirinho. Não é assim. Sim. É treinar. Você vai fazer você vai ficar bravo, você vai quebrar a cabeça, de repente o outro não vai dar tanto certo, o outro não sei o quê. Beleza. A hora que você entender que o processo ele é seu, tudo vai ficar muito mais legal. Sim. Tudo vai ficar mais fácil. E eu vi uma história, um vídeo maravilhoso. Sabe aqueles vídeos que impactam tanto o seu dia? Você fala, faz muito sentido. Porque imagina a situação, Bruno. Você tem esse copo aqui e vamos supor que eu derrubo esse copo aqui, acaba derramando em você, acaba te molhando. Qual que é a sua reação na hora? Não tem problema. Não tem nenhum problema fazer isso daí. Só que imagina, às vezes em casa, às vezes a sua filha, às vezes sua esposa derrubou, molhou a mesa. Caramba! Estragou a toalha de mesa novinha que eu comprei. Por que muitas vezes com um desconhecido, ou às vezes com uma pessoa que a gente não tem tanto relacionamento, a gente tem mais empatia pela situação por pequenas coisas, coisas supérfluas na vida, e em casa, com a pessoa que a gente está convivendo, a gente gera tantos atritos. Que a gente optou, né? Você está lembrando que nós optamos a conviver, né? E por que isso acontece? Da gente respeitar, às vezes, o terceiro e a pessoa que está do nosso lado, que a gente optou para viver ao lado dela, a gente acaba subindo tanto uma situação que deveria ser mínima ali. Eu tenho uma resposta para isso. É porque o terceiro ele pode sair de lá e falar assim que você é mal educado. Então o terceiro ele acaba tendo uma validação absurda, sendo que a validação mais importante seria dentro da tua casa. Então, assim, se você com o terceiro, que você falou, derrubou, né, o suco na mesa branca e tudo mais, na toalha branca, não sei o que, e você falou, não, acontece e tudo mais, você tem que entender que se é teu jeito, você vai replicar para todos os lados. Esse descontrole hoje, ele é muito complicado. Eu hoje trabalho muito isso, inclusive na minha própria terapia. Então, o Bruno é um cara mais assertivo. Eu falo besteira em qualquer lugar. De vez em quando o pessoal até assusta, né? Não é todo mundo, de novo, está preparado para isso, mas eu sou o Bruno. Quem é realmente meu amigo, sabe? Pô, o Bruno é igual, eu tenho um amigo lá de fora que ele fala, o Bruno é descaralhado, né? O Bruno fala besteira mesmo. Eu não vou ficar, mas eu vou falar isso com um pastor que seja amigo meu, que tem vários, e fala, pô, Bruno, é tão gostoso estar aqui. Eu falo, mas eu falo palavrão pra caramba com você. Ele fala assim, mas você é verdadeiro. Pior é aquele cara que me vê, sim, coloca uma roupagem, né? Coloca uma armadura e depois só faz as coisas de bastidor. Você fala palavrão e todos me divertindo e as coisas acontecem. É isso. É falta de posicionamento. É você trazer a responsa para si. Pô, se eu vou dar uma permissão para alguém que eu não conheço, para minha casa vai ser vezes 2. E acho que até resumindo um pouco, acho que 2 palavras que marcam bastante até esse podcast, até para quem está na live também, empatia, né? Perfeito. E equilíbrio. E treino. Se você buscar disciplina, né? Disciplina. O treino ele é essencial para tudo. A nossa mente ela é treinável. E ela tem um poder absurdo de querer voltar para a base, né? Pro reset, sim, né? Então, você tem que treinar. Nosso corpo, ele é feito para isso. Para voltar para as origens rápido. Ele gosta de açúcar, ele gosta de dormir. Por quê? Porque ele quer preservar a energia. Você sabe que você não pode, isso vai te fazer mal. Então, você tem que treinar e falar, não vai ter o que você quer. Entendeu? Então, isso é a parte mais gostosa do meu trabalho. Sim, muito bom, muito bom. E eu acho que uma outra pergunta aqui que eu separei... Acho que... isso é importante. Quais são os passos essenciais para definir metas que impulsionem o sucesso tanto na carreira quanto na vida familiar? Porque eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade de definir metas.
Então, primeiro, as metas elas têm que ser algo muito claro. Né? E a meta tem que ser sua. Vamos deixar isso também bem explícito aqui. Metas copiadas não são metas suas. Aquela pessoa fez aquilo, eu vou seguir. Não. Qual é a sua meta? Melhor que meta é qual é o seu objetivo de vida, né? Porque daí vai virar uma meta. Então, assim, eu quero fazer isso. E lembrando que, assim, o esporte, a gente fala muito isso de meta. O atleta de alto rendimento, de alta performance, ele pivota constantemente, Gabriel. Já te falei hoje aqui já umas 3 vezes isso. Ele não tem medo de pivotar. Por que o empreendedor, por que o pai de família, ele tem esse medo? Ele não precisa ter esse medo. Se estiver claro aonde ele quer chegar, ele vai pivotar. É igual você tá lá, tipo, no Waze, no carro. O Waze tá falando, vai por aqui. Ele te dá 3 opções. Você pode falar, não, eu quero ir por esse caminho. De repente, fala, não, eu conheço essa ruazinha aqui que o Waze não tá dando alternativa e você faz aquilo. Ele vai reprogramar. O seu objetivo fim tá lá, é onde você vai chegar. Sim. Mas esse percurso, você pode fazer algumas alterações. As pessoas querem receita pronta. Não existe receita pronta. Não existe. Existem metodologias a qual você aprende e você aplica o que é melhor para ti. Receita receita de bolo, receita pronta, mesmo o bolo, muitas vezes o seu não vai ficar igual ao meu. Sim. Então, eu levo isso de uma maneira muito leve, mas eu cobro muito isso das pessoas. Né? Poxa, por que você quer chegar em tal lugar? Porque tal pessoa falou, para por aí. Não quero mais ouvir. O que você quer? Eu tô indo morar em tal lugar porque tal pessoa... Minha meta é ter esse carro. Você já andou nesse carro? Carro é a melhor referência para isso. Não. Fez o test drive? Fez o test drive? Não, porque tal pessoa tem e falou que é legal. Eu me divirto porque o pessoal fala muito hoje, né? A pessoa nem tem carro e já fala das tão sonhadas Porsche, Ferrari. Você já andou numa Porsche, você já andou numa Ferrari, você já andou num... sei lá, em qualquer Lamborghini. É duro pra caramba, velho. Não é um carro confortável. Por isso que ele é um super esportivo. Não é um carro para qualquer terreno. Sim. A pessoa não tem nem essa referência, mas ela tem que alguém teve e é bonito, é flopa ou é lifestyle. Para que isso? Sim. E às vezes ela seria muito mais feliz viajando 3, 4 vezes por ano com a família do que estando num carro super esportivo. Ou até tendo um carro legal que ela pode levar a família inteira e todo mundo vai chegar super confortável. Sim, não só um carro de 2 lugares. Exatamente. E esquece os filhos. Esquece os filhos, ou a mulher chega com dor na costela, porque é real. Quem não teve oportunidade de andar ainda, espero que um dia tenha com certeza, mas esses experimentos eles são muito legais. Por que carro super esportivo raramente eles deixam fazer test driving? Porque se o cara realmente andar, ele não compra. É verdade isso. É lógico, aí eu não estou falando agora de dinheiro, ter, não ter, não. Estou falando assim, em termos de qualidade de um carro, né? O carro é macio. Não, um carro que anda pra caramba, ele não tem amortecedor macio, ele é duro pra caramba, a direção é mais dura, tudo ele tem que ser por uma questão de segurança. Quantas pessoas sabem disso? Tem quase, 10%? Então, esses são detalhes de muitas vezes as pessoas criam essas metas, essas questões na vida que você estava falando, em prol do outro. Efeito manada. Efeito manada. E daí ela se frustra, ela não entende porque não deu certo, ela tem medo de falar, agora eu tô aqui, vou até o final, e ela não quer pivotar, e daí o final é o final mesmo. Eu percebo até, por exemplo, em casa, né? Uma coisa que eu percebi até com minha esposa, algo que a gente tem muito em comum em questão de objetivo e de coisas que traz muita felicidade para a família são viagens. Então, todo ano a gente faz pelo menos uma viagem internacional e umas 3 ou 4 viagens nacionais. Uma para o Nordeste, 2 ali, 3 para o interior de São Paulo, Minas Gerais. A gente percebeu que a gente gosta mais de resort, tudo mais, conforto para a família, sem muita dor de cabeça. Não é aquele casal que gosta de ficar fazendo aventura. Então, assim, a gente percebeu que a viagem é algo que traz uma felicidade para a família. Então, a gente sempre se planeja com antecedência. Por exemplo, a viagem que a gente fez para Cancún em maio, a gente começou a planejar ela um ano antes. A viagem que a gente vai fazer agora em setembro, para um resort no Maceió, a gente comprou no Black Friday no ano passado. A gente está planejando para ir para a Europa no final do ano que vem. Só que acontece com a maioria das pessoas quer planejar, viagem o quê? Vai lá na CVC, compra 2, 3 meses antes da viagem e paga a viagem depois que aconteceu. Perfeito. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas não têm esse planejamento. Quer comprar uma casa. O que acontece com as pessoas? Vai no apartamento na planta, imóvel na planta, fica vislumbrado. Não, é isso, a gente precisa do nosso imóvel. Vai lá e compra, espera 3 anos.
para poder ficar pronto. Para começar a construir, muitas vezes, para ficar E assim, muitas vezes acaba nem terminando, dependendo da construtora, Sim. A pessoa não sabe que tem o INCC subsal devedor que vai corroer o valor que ela está pagando. Ela poderia muito bem ter falado, em vez de a gente pagar 2 mil para a construtora, vamos juntar 2 mil, 3 mil reais por mês no investimento para render, né, a favor os juros, e lá na frente ir lá comprar à vista ou dar uma grande entrada, ter uma parcela menor, ter um financiamento menor. Falta planejamento, entendeu? Planejamento. Tudo. E o planejamento, ele também, muitas vezes, ele pode te colocar numa posição de você abrir mão de algumas coisas. Então, por exemplo, assim, comprei uma casa na praia. Tá? Eu outro dia estava cuidando de uma pessoa que falou exatamente isso. Falou, Bru, minha esposa está reclamando comigo porque eu quero comprar uma casa na praia e daí a gente não vai poder viajar por um período. Eu falei, tá, mas você está fazendo um investimento em comum. Não dá para você ter os dois nesse momento. Você vai ter que fazer opções, né? Vou optar por isso, né? Ele falou, mas você vê com maus olhos? Eu falei, não, desde que seja claro. Vou ficar 1 ano, tipo, pagando minha casa lá da praia, mas você passa a ter um bem. Não estou falando que você tem que só ir para casa da praia. Você pode alugar ela, você pode fazer outras coisas, mas não foi um projeto de vocês? Mas minha esposa falou que a gente vai ficar esse 1 ano sem viajar. Mas você está com a tua casa da praia, que você vai estar viajando, você vai estar indo para lá. Então, assim, é interessante que as pessoas, elas querem ampliar muito o leque, de uma maneira que, assim, o outro está viajando e eu quero viajar, mas o outro comprou a casa da praia? Não. Foi uma analogia bem bobinha. Eu coloquei uma bicicleta dentro do meu escritório para fazer uma questão mais de atividade, não ficar tão sedentário lá dentro, né? Fazer um cardio. Daí eu me propus fazer 1 hora, 1 hora e meia por dia de bicicleta. E daí as pessoas que me conhecem falam, isso aí vai virar cabide, vai não sei o quê. E eu falei, não, mas eu faço intervalos de no mínimo de 10 minutos. Então, faço 6 de 10 minutos, 8 de 10 minutos. Abro, mas intervalo de 10 minutos não vai te resultar em nada. Daí eu fiz a seguinte pergunta, tá, mas você faz 1 hora e meia de bicicleta, mesmo em intervalos? Eu pelo menos faço. Uhum. Isso é muito de cada um. Sim. Esse planejamento, de novo, não existe o certo, não existe o errado. Existe o que está sendo melhor para você nesse momento. Se você entender, vai ser top. Eu não consigo parar atualmente 1 hora e meia para fazer bicicleta. Mas eu consigo parar 10 minutos, 15 minutos. O importante é que no final do dia, eu olho lá no cronômetro dela, tem que eu fiz entre 1 hora e 1 hora e meia. Sim. Mas eu fiz. Sim. E é muito boa essa sua analogia. Não é bobinha, não. É excelente. Eu coloco até uma história que eu sempre conto, que eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Eu fui quando eu era muito pequeno para Disney, nem lembro, né? Tinha 4 anos, 5 anos. Mas eu lembro que eu e minha esposa, na época, a gente namorava, a gente tinha muita vontade de ir para Miami. E, poxa, trabalhando, ainda ganhando pouco, começando a carreira de consultoria, tudo, eu preciso começar a guardar dinheiro. Só que não estava tendo muitos clientes, falei, então preciso dar alguns cortes aqui de gasto. Eu comecei a perceber que estava gastando muito com almoço fora. Na época já era 30, 35, 40 reais. Aí eu percebi que, poxa, poderia trazer alguns dias da semana, 3, 4 dias marmita de casa, fazia. Então, eu fiz o processo. R$90. E aí já economizava ali, por exemplo, um bom dinheiro. Então, eu estava economizando em torno de R$400 por mês de alimentação fora. Parece pouco, só que aí, toda vez que eu ia lá, o pessoal saía para almoçar, vamos lá comer no restaurante, hoje tem churrasco, tá? Hoje tem feijoada. Não, eu trouxe marmita. Não, para de comer essa merda aí. Vamos sair, vamos aproveitar, você trabalhou muito. Não, deixa eu comer, respeitar o processo aqui. Eu lembro que depois de 1 ano, tinha juntado ali o dinheiro, consegui pagar passagem, hotel, tudo. E eu tava lá em Miami Beach comendo com a minha esposa e falei, olha só, por que eles não estão aqui comendo comigo? Comeram fora todo dia. Porque eles decidiram, entendeu? Então, assim, eu não aceitei felicidades momentâneas ali, para satisfazer o ego também dos meu e dos outros, para poder ter uma felicidade maior. Então, assim, aí isso... Muitas vezes na vida a gente precisa ter algumas decisões. A assim. gente tem essas histórias, as pessoas mesmo estavam falando assim, mas você falou agora, eu falei da bicicleta, você falou da marmita. Eu tenho uma história maior, vamos aumentar o nível de patamar. Eu não venho de família humilde, eu não tenho história triste, pelo contrário, meu avô que veio a falecer, ele sempre falou que a obrigação de quem vem de uma situação diferente é procriar coisas melhores. E quando a gente viajava, que eu era ainda na casa dos pais e tudo mais, mesmo com meus avós, e a gente ia viajar de avião, eles falavam o seguinte, né? Você tem a opção, por exemplo, de viajar de business, né? Então, primeira classe, ou viajar na econômica. Só que se você viajar aqui, chegando lá, você não vai ter dinheiro para nada. Se você viajar aqui, essa diferença eu te dou para gastar.
Pergunta por onde eu queria viajar. Se pudesse, do container do avião. Porque eu já estava no avião. E uma vez, a gente falou, não, a gente quer experimentar aqui. Né? Vamos todo mundo, primeira classe, bonito. E foi interessante, porque chegou lá, né? Isso é uma questão de realmente comprometimento, né? O combinado não sai caro. Ah, eu quero ir em tal lugar. Não tem dinheiro para isso. Ou foi uma das piores viagens que eu fiz. Por quê? Porque a minha opção foi Sim. viajar bem. Você poderia escolher aquelas 8 ou 10 horas confortável. Não, assim, não que não seria confortável Sim, da econômica, mas assim. mas eu estou trazendo essa questão, Sim, porque assim, essa analogia. tudo na vida, você tem analogias lá da frente para não falar assim, mas só analogia triste. Não, existem outros tipos de analogia em todos os patamares da vida, sabe? Eu aprendi e eu executei e executo isso com as minhas filhas direto, sabe? Ó, eu tô indo por aqui porque agora eu já tô velho, eu que estou promovendo, eu que estou não sei o quê. Vocês querem? Sem problema nenhum. Só que essa diferença aqui vocês não vão ter. Agora, se vocês quiserem, abre. Ou elas viajam lá no fundo sozinhas, não sei o quê. De vez em quando vai lá para falar, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Cara, a vida é feita de escolhas. Eu estou trazendo um extremo, né, de uma analogia, e por favor interpretem positivamente, para mostrar que, independente da área que você esteja, no momento que está tudo à escolha. Tudo à escolha. Sim. E aí você vai colher. Sim. E até para trazer a última pergunta aqui, qual que é o papel do autoconhecimento no crescimento pessoal e profissional e como que podemos nos conhecer melhor? Essa daí é para finalizar com aquela pergunta chave de ouro. Vamos dar aquela respirada. Cara, o autoconhecimento é maravilhoso. Porque já está falando, é o teu conhecimento. É você se entender, é você buscar. Na terapia em si, é um momento que você está lá seguro, que você pode falar o que você quer, você pode se expor, você pode... Enfim, você pode tudo, literalmente, naquele momento, né? Se você souber aproveitar esse momento, você vai se destacar muito, porque você está trazendo para si. Então, o autoconhecimento, você para de colocar no outro a culpa. Eu acredito que é o mais legal isso, do autoconhecimento. Quando você entende que o meu autoconhecimento ele é algo que vai promover o meu sucesso, independente do outro, você começa a ficar menos mimizento. Então, assim, poxa, eu sou responsável por isso, eu quero fazer isso, eu vou buscar ter mais entendimento sobre isso. Mas o outro está errado, esquece o outro. Porque quando você atingir o que você quer, todo mundo vai bater palma. Mas nessa caminhada, você só vai tomar pedrada. Então, se você não tiver resiliência e um processo de autoconhecimento muito forte, o ambiente ele te puxa para baixo. Sim. Porque o ambiente não quer que você se destaque. Né? Você pega, eu gosto muito da questão do reino animal, você pega a questão de gado. Né? Eu fui criado fazenda, meus avós e tudo mais, tinha aquela questão do boi ou da vaca cabeceira, né? O que é isso? É aquele boi que destaca, que ele está lá na frente, ou a vaca, que todos seguem. Só que normalmente ela está isolada. Olha que louco. Uhum. Todo mundo segue. Peguem filmes mais antigos, né, que você vai ver o que significa isso, né? Muitas vezes a vaca cabeceira até usa um sino, né, para destacar mesmo. Só que, cara, normalmente, quando está todo mundo reunido, ela está isolada. Sim. Mas seguem ela. Sim. Entendeu? Então, assim, é difícil isso, é profundo. E você acha que a questão do autoconhecimento, a parte de buscar o auxílio de um profissional é um caminho, meditação é outro? Você tem várias alternativas. Mas o importante é buscar. É buscar. É você saber que sozinho você não vai chegar. Pode chegar? Pode. Existem pessoas que chegaram? Existem. Mas 90% em algum momento buscou uma ajuda de um profissional da área, de um bom mentor, de um ambiente favorável para aquilo. Não, sozinho é muito complicado, porque sozinho você não tem aonde compartilhar algumas questões. Então, o autoconhecimento ele é uma coisa sua, só que você tem que saber como buscar. Você não pode parar. Eu aprendo até hoje. As pessoas muitas vezes falam assim, igual aqui, Bru, você vem aqui fazer o podcast, legal, você vai estar ensinando. Não, a gente está aprendendo. Sim. Você está fazendo eu pensar, você está me trazendo outras informações, daí qual é a minha obrigação? Quando eu for para casa ou estiver a caminho de casa, cara, refletir, pegar para que serve isso, fazer as anotações, não sei o que, legal, não sei o que. Sim. É isso que vai fazer eu crescer. Eu não gostei de tal coisa porque a pessoa falou aquilo. Não é o outro, sou eu.
ela falou alguma coisa que me incomodou, então eu não vou culpar ela, eu preciso trabalhar isso em mim. Olha como é diferente. Sim. Difícil, Gabriel, não é fácil, nem um pouco. Só que você entra num patamar diferente. Teve um podcast de uma pessoa muito famosa esses dias que falou exatamente isso. As pessoas que te dão mais pedrada, as pessoas que mais te atacam, são as pessoas que mais gostariam de ter tua ajuda, ou mais precisariam ter tua ajuda. Mas por elas não saberem verbalizar, elas querem te destruir. Cara, esse cara, quando falou isso, eu falei, caramba, profundo. Sim. E eu uso isso. Faz sentido. Eu uso muito isso, né, para minha vida em si. Muito bom, muito bom. Bruno, a gente está chegando no final do podcast. Eu sei que você tem horário, você tem um monte de atendimento. Não sextou ainda, tá? Porque você vai atender um monte de pacientes aí que acabam virando amigos, né? E eu queria que você finalizasse ali o podcast com alguma mensagem até para essa câmera aqui, para quem está ouvindo, alguma mensagem especial, um resumo desse podcast para que você consiga agregar ainda mais na vida das pessoas. O que você gostaria de falar ali de mensagem? Para mim, o mais importante é assim, não tenha medo de ser você. Literalmente. Se você entender que você é a base, você é sua estrutura, as coisas dependem de você, por que você vai ter medo? Então, assim, busque o autoconhecimento, busque informações, valide, não tenha medo. Eu falo muito, quebre padrões, mas quebre muitos padrões, porque aí você vai poder ser diferenciado no sentido, eu quebrei o padrão, eu gostei, ótimo, eu não gostei, ótimo também. Mas quem não quebra padrões não vive, sabe? Você só vai poder falar de alguma coisa se você quebrar padrões. Eu quebro muitos padrões. Não é fácil, nem um pouco, mas é libertador. Muito bom. Muito obrigado aí pela presença. Eu espero. Obrigado, pessoal da live também. A gente vai finalizando aqui. E finalizando a mensagem aqui para o pessoal do podcast. Foi libertador esse podcast. Aprendi muito com o Bruno. Aprendemos juntos. E com certeza esse é o primeiro convidado nosso. Vão ter outros convidados muito especiais, cada um com diferentes áreas. Mas já quero fazer o convite do Bruno para voltar também daqui algumas semanas, daqui alguns meses, novamente podcast. E é isso que a gente quer trazer para vocês. No podcast a gente falar de negócios, família e dinheiro, falar sobre autoconhecimento, evolução pessoal, profissional. E saiba que você não está sozinho nessa jornada, que você pode contar com nós nessa jornada para a gente conseguir, de fato, mudar a vida de muitas pessoas. Então, esse é o grande propósito do Papo de Paz aqui. Obrigado pela presença. Obrigado, e aprendi muito. Convite. E Deus abençoe muito você, aí sua jornada, seu propósito. E obrigado a todos, viu? Um abraço. Abraço, até o próximo. Tchau, tchau.